Olá, sou Maria Fernanda Serrano Sartori, arquiteta urbanista formada pela Universidade Presbiteriana Mackenzie. Atualmente faço mestrado no programa de pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Unesp de Bauru. Neste vídeo eu vou apresentar o artigo Espaços Educativos como Medida de Recuperação do Espaço Público, enviado ao 15º Fórum Ambiental Alto Paulista, que ocorre em 2019. A categoria da apresentação é não presencial online, e o artigo está dentro do eixo temático Cidade, Arquitetura e Sustentabilidade, na categoria de artigo completo. Foi feito junto com a minha orientadora, Norma Constantino. Os objetivos desse trabalho são apontar maneiras de reaproximar a população das áreas públicas e comuns da cidade através de pesquisa teórica e de conceitos acerca do espaço público e das relações que pode desenvolver com seus usuários, além de colher informações sobre práticas adotadas por cidades que conseguiram restabelecer a identidade do espaço público e, consequentemente, o uso dos mesmos, através do estudo de caso da cidade de Rosário, na Argentina, como cidade educadora. É inegável a atuação da lógica do consumo na cidade contemporânea, onde os projetos estabelecem cada vez menos diálogo e conexão com a malha urbana, e a população usufrui de ambientes fechados, tais como shopping centers e hipermercados, considerados como seus principais pontos de convívio. Além disso, pode-se destacar o crescente número de pessoas que estão buscando os condomínios murados, afastados do caos urbano e da falta de segurança das ruas e do espaço público. No entanto, o Itaker adverte que a possibilidade de encontrar espaços públicos de qualidade é aniquilada à medida que a lógica das construções muradas produz uma malha urbana segmentada e pouco fluida. Nas imagens, vemos exemplos de um shopping center localizado na cidade de Bauru, no interior de São Paulo, edifício fechado para o entorno e que não estabelece conexão com a malha urbana. Também temos um exemplo de condomínio fechado e cercado por muros, evidenciando a ênfase ao trato dos ambientes internos em detrimento do espaço público construído. Pronin enfatiza que o abandono e a deteriorização do espaço público exterior, aberto e democrático, comprometem a qualidade do meio urbano como um todo, e, como consequência, a qualidade de vida do cidadão. E Jacobs diz que é inútil tentar esquivar-se da questão da insegurança urbana, tentando tornar mais seguros outros elementos da localidade, como pátios internos ou áreas de recreação cercada. Ainda assim, na cidade contemporânea, muitas vezes nos deparamos com paisagens compostas por muros e áreas públicas pouco cuidadas e frequentadas pela população, como mostradas nas imagens. Pode-se dizer, então, que um dos motivos para essa situação de afastamento das áreas públicas é o medo e a sensação de insegurança. Para Tuan, toda a construção humana, mental ou material, é um componente da paisagem do medo para controlar o caos, sendo que o crescimento urbano desordenado é visto como uma selva. No entanto, a maior ameaça são as outras pessoas. Dessa forma, certos bairros ou locais da cidade, geralmente públicos, são evitados por conta dos indivíduos que os utilizam ou habitam, acentuando a falta de interação entre a população. Logo, é certo que o consumismo e o medo beneficiam o mercado imobiliário, gerando um ciclo vicioso entre a falta de uso do espaço público e a fuga para os locais fechados e seguros. No entanto, outras questões colaboram para a lógica atual, sendo ligadas à ausência da sensação de pertencimento, memória e identidade por parte dos cidadãos. Fica mais fácil estabelecer as regras do mercado quando as pessoas não experimentam o espaço público, não estabelecem relações e sentem-se distantes dele. Nesse sentido, Palasmo entende que a cidade existe por meio da experiência corporal, a partir dos sentidos e da interação com o ambiente. Assim sendo, o fato das pessoas não frequentarem ou utilizarem as áreas públicas da cidade afeta suas experiências sensoriais, as quais produzem associações e memórias afetivas, interferindo diretamente na manutenção e existência desses lugares. Dessa forma, fica evidenciado que a compreensão dos espaços públicos está diretamente ligada à experimentação e uso dos mesmos. Leite complementa que o uso decodifica o projeto, conferindo identidade ao lugar. A identidade é, simultaneamente, uma questão de projeto, uso, de código e interpretação. Além disso, a mesma autora afirma que é possível reconhecer a ausência de transformação do que se vê em um sistema invisível de referências culturais, que permitem a construção e reconstrução de um lugar como mais um fator para a falta de significado e, consequentemente, de cuidado e uso do espaço público. Ela também aponta que tal ruptura é acentuada pelo fato do poder público tratar o espaço público
como uma operação padrão e burocrática, sem considerar as características culturais e simbólicas da área, nem o cotidiano das pessoas que lá frequentam ou habitam, resultando em um espaço difícil de ser compreendido. Toda essa situação abordada provoca questionamentos no sentido de se procurar por uma maneira de requalificar o espaço público de forma eficiente, estabelecendo laços mais profundos com a população e contribuindo para a formação de sentido e identidade, incentivados pelas experiências sensoriais que ocorrem em decorrência do uso desses espaços. Para a Palasma, há um diálogo constante entre o corpo e o ambiente a partir dos sentidos, sendo essa experiência sensorial a forma com que se organiza e experimenta o mundo, criando memórias e identidades. No entanto, esse processo é ainda mais intenso no início da vida. Para Azevedo e Bastos, a inteligência da criança pode ser afetada pela troca com o ambiente, contribuindo com seu processo de aprendizagem. Porém, para ter consciência de um espaço, ela deve movimentar-se dentro dele, experienciá-lo, para tomar consciência das relações que ali se estabelecem. Assim sendo, espaços públicos convidativos às crianças e ao uso dos sentidos desde a infância podem ser uma medida para resgatar a afetividade por essas áreas urbanas. Porém, Sorrigoto e Constantino alertam que as áreas públicas que consideram as necessidades do imaginário e da experiência sensorial infantil e que estabelecem relações criativas e naturais de convívio com outras crianças e com o próprio espaço estão cada vez mais escassas na malha urbana. Para mudar essa realidade, deve-se investir na qualidade dos espaços lúdicos e educativos. Azevedo e Bastos comentam que a efetividade desses espaços dependem da manipulação de algumas características que afetam a imaginação das crianças, tais como cores, texturas e escalas, deixando o espaço mais convidativo e acolhedor, menos rígido. Enfatiza-se assim que seja levada em consideração a interação usuário-ambiente, a fim de se criar uma relação mais bem compreendida e apropriada pelos indivíduos que utilizam essas áreas, propiciando uma experiência sensorial qualitativa. Nesse contexto, as cidades educadoras aparecem como uma boa referência de locais mais participativos, com especial destaque para a criação de mecanismos que permitem às crianças e adolescentes vivenciarem plenamente sua cidadania. Segundo Marques e Moreira, esse conceito de cidade foi criado e é orientado a partir da Carta das Cidades Educadoras, expressa na Declaração de Barcelona de 1990, ratificada em 1994. Nos seus princípios gerais, a Carta expressa univocamente o compromisso das cidades que a subscrevem, no sentido de se assumirem não somente como meios educativos, mas também e, sobretudo, como principais agentes sujeitos, ativos e dinamizadores de políticas que, numa perspectiva educativa, proporcionam melhores condições de vida aos seus habitantes. Um interessante caso de cidade educadora de sucesso é o do município de Rosário, na Argentina, cujo governo reorganizou a malha urbana e reconheceu como formativos os espaços públicos. Uma das ações tomadas por essa cidade argentina foi o chamado Tríptico de la Infância, conectando 3 espaços públicos antes subutilizados para promover a convivência entre adultos e crianças. O projeto recuperou o patrimônio histórico de uma antiga estação ferroviária através de um programa envolvendo tecnologia e artes a partir de jogos e brincadeiras, como ilustrado na imagem. Outras ações do Tríptico de la Infância foram transformar um antigo ferro velho em um espaço integral de ecologia social e criar um parque lúdico onde funcionava o zoológico da cidade, como mostram as figuras. Assim, esses locais foram transformados através do uso, recebendo novos sentidos. Outro feito foi dar voz aos jovens e às crianças através do Conselho das Crianças e Congresso de los Chicos. Trata-se de um novo modelo participativo em que a população infanto-juvenil é convidada a sugerir ideias para o poder público sobre o que querem que seja feito e que ocorra na cidade. Também pode-se citar o Programa de Arquitetura Urbana Verde. A partir dele, conseguiu-se criar uma fonte alternativa de renda para a parte mais pobre da população através de hortas comunitárias na periferia de Rosário, em terrenos abandonados ou da prefeitura, como ilustram as imagens ao lado. Técnicas de plantio foram ensinadas aos participantes e a visibilidade do projeto facilitou a regularização de terrenos abandonados como locais para hortas urbanas.
Segundo Azevedo e Bastos, o envolvimento dos usuários no processo de decisão constitui a única forma de garantir que suas necessidades e seus valores sejam levados em consideração, o que revela a eficiência dessa medida, uma vez que a população passa a se sentir mais responsável pela cidadania. Para Hecker, atividades que capacitam os cidadãos para a ação, para serem agentes do espaço público e não observadores ou consumidores passivos, representam uma transformação de relação entre o cidadão e o espaço público. Nesse sentido, Hecker ainda declara que espaços que possibilitam a transformação e a plantação trazem a sensação de responsabilidade àqueles que cuidam, fazendo com que o espaço público deixe de ser um espaço de ninguém para se tornar um espaço de todos. A cidade de Rosário revela, então, exemplos de como deixar o espaço urbano aos cuidados de seus habitantes pode proporcionar uma experiência sensível de comprometimento e apreciação da cidade. Tais métodos deixam evidente o esforço para conectar a população de volta às áreas públicas urbanas. Através da criação de novos significados e memórias, encontra-se lugar para a sensação de pertencimento e cuidado com os espaços públicos, a partir de espaços lúdicos e educativos, programas participativos e da transformação dos moradores em interventores ativos. Pode-se concluir que uma série de fatores para o abandono do espaço público estão ligados à impossibilidade de compreensão dos significados presentes na paisagem por parte da população, a qual não se sente pertencente às áreas públicas da cidade pelo fato de não as utilizar e de não desenvolver experiências sensoriais capazes de produzir sentido, facilitando a lógica do mercado imobiliário e interferindo de forma preocupante na paisagem das cidades, cada vez mais envoltas de muros e ocupadas por espaços de consumo interiorizados, em detrimento do espaço público. O poder público também contribui para o agravamento da situação, ao apoiar-se em uma visão padronizada e monofuncional para as áreas públicas urbanas, anulando os valores e necessidades das comunidades que fazem parte do cotidiano desses espaços. Fica evidenciada a importância de um programa com a participação dos usuários do espaço público, pois tem o poder de fazer com que as pessoas se sintam responsáveis por esses espaços ao identificarem as partes que lhe pertencem de alguma forma. Além disso, o investimento em espaços lúdicos e educativos na cidade também aparece como uma boa solução no sentido de estimular experiências multissensoriais desde a infância, auxiliando na construção da memória e da identidade do espaço público, a fim de que se volte a ser utilizado para que possa ser cuidado e para que faça parte do dia a dia da população. Por fim, a cidade de Rosário aparece como um estudo de caso e referência de cidade educadora. Essa cidade argentina procura executar ações baseadas na reutilização de espaços ligados à memória da população e no incentivo à participação de crianças e jovens nas decisões da cidade, práticas que se mostraram eficientes na recuperação do espaço público.